Um escândalo inesperado emergiu nas redes sociais ucranianas, envolvendo um entrevistador e um banqueiro famoso. O banqueiro Sergei Tijibko, notório por sua atuação durante um período conturbado na política, deu uma entrevista a um jornalista da revista Forbes. O que parecia uma conversa inofensiva se transformou em uma tempestade de críticas. O que despertou tanta indignação? O fundo da controvérsia reside no fato de que Tijibko foi vice-primeiro-ministro durante o governo de Viktor Yanukovych, e seu passado político gera desconfiança. Após uma série de turbulências políticas na Ucrânia, que incluem revoltas e mudanças de liderança, muitos ainda veem Tijibko como parte de uma elite econômica que beneficia apenas a si mesma. Entretanto, o que se revela a seguir pode surpreender, um caminho obscuro de alianças e desgostos que se entrelaçam na narrativa. Por trás do escândalo há um aspecto ideológico que não pode ser ignorado. Os maiores empresários da Ucrânia que controlam ativos cruciais estão firmemente ancorados em suas posições há mais de 2 décadas. A política pode ter mudado, mas esses magnatas sempre encontraram maneiras de se adaptar e permanecer no jogo, navegando habilmente entre as mudanças de governo. No entanto, os ventos da guerra mudaram a dinâmica, colocando-o sob um novo tipo de pressão. O ex-oligarca Igor Kolomoisky agora enfrenta a prisão e perdeu muitos de seus ativos, enquanto outros, como Dmitry Firtas, lidam com a perda de influência. O governo se tornou uma força dominante, reduzindo o poder de influência desses magnatas. Mas mesmo diante de um cenário tão caótico, muitos continuam a manter suas posições, até contribuindo para o esforço de guerra. A situação na Ucrânia se altera rapidamente, e 2 novos perigos surgem no horizonte. O primeiro é a intenção de grandes empresas ocidentais, que planejam entrar na Ucrânia após a guerra. Donald Trump, em termos diretos, indicou que as empresas americanas deverão ter prioridade na exploração de recursos naturais, colocando em risco muitos ativos que já estão em mãos locais. Agora, esses empresários devem perguntar: permanecerão seguros ou o futuro trará um novo duelo por controle? Ao mesmo tempo, uma nova elite surgiu, composta por grupos que se alimentam de doações ocidentais e possuem uma visão radicalmente diferente. Eles acreditam que a guerra representa uma oportunidade de mudar a dinâmica do poder, expulsando a elite tradicional em favor de novos patriotas. Essa dinâmica provoca tensões crescentes entre as antigas e novas classes dominantes, enquanto a luta pelo controle do futuro da nação se intensifica. Por fim, questiona-se: como os empresários ucranianos navegarão por esse mar revolto? Os desafios são imensos, mas se não se adaptarem, correm o risco de perderem tudo. É um momento que exige não apenas estratégia, mas também uma reflexão sobre o legado que desejam deixar em um país em transformação. Nos últimos tempos, um grande clamor se espalhou entre os internautas ucranianos em decorrência de uma polêmica entrevista concedida pelo banqueiro Sergei Tijibko. Ele, um personagem polêmico da política local, sempre foi visto como um elo entre o poder e o mercado. Agora, o que estava em jogo eram os enormes investimentos necessários para reconstruir a Ucrânia após os conflitos. Mas será que essa reconstrução estaria nas mãos de quem já esteve tão próximo do poder durante tempos turbulentos? A entrevista com Tijibko, que foi vice-primeiro-ministro durante o governo de Viktor Yanukovych, reacendeu as críticas. Ele pertence a um seleto grupo de empresários que sobreviveram a várias crises, mas muitos questionam a sua legitimidade e a de seus pares. E se esses empresários, que sempre se adaptaram aos ventos políticos, agora se tornarem alvos de uma nova elite emergente? Por trás da aparência de estabilidade, uma nova força se formou desde 2014. Organizações financiadas por subsídios ocidentais se misturam a nacionalistas e militares. Juntos, eles se veem como a verdadeira elite da Ucrânia, prontos para derrubar a antiga guarda que, a seu ver, traiu os interesses do país. Eles desejam uma reestruturação total, não apenas política, mas também social. E assim a guerra se transforma em um terreno fértil para que novos líderes ascendam, enquanto os antigos se veem ameaçados. Entre as vítimas potenciais dessa nova dinâmica está Tijibko e toda a elite tradicional. A crítica que ecoa entre essas novas vozes não é só sobre ele, mas sobre todos os que nos últimos anos construíram suas fortunas às custas de alianças. Os ares mudaram, e nesta nova configuração, os que antes eram considerados os pilares do setor empresarial estão se sentindo cada vez mais vulneráveis. O que inibe muitos investidores ocidentais de se estabelecerem na Ucrânia pode também ser a ascensão desta nova elite e o temor de entrar em confronto com eles.
As antigas estruturas de poder parecem visivelmente abaladas e o caráter da competição no setor privado muda rapidamente. A questão que ronda o país é: quem realmente detém o poder agora? E ainda mais, como os empreendedores ucranianos vão se reinventar frente a essa onda crescente? Enquanto a guerra continua a moldar o cotidiano, a pressão sobre as empresas cresce. Com o ministério que se torna cada vez mais dominante e com a possibilidade de novos sanctions, os barreiras evoluem para um cenário de incerteza quase palpável. Os magnatas que antes manejavam o sistema agora precisam traçar estratégias não apenas financeiras, mas políticas, para garantir não só a sobrevivência de seus negócios, mas também o controle sobre seus ativos. Assim, à medida que o futuro se descortina, a luta pelo poder na Ucrânia se intensifica. Portanto, é crucial que esses empresários avaliem minuciosamente tudo ao seu redor e aprendam a navegar por essas águas turbulentas, pois o que se desenrola à frente pode ser uma batalha muito maior do que uma simples disputa de mercado. O tema do conflito no cenário empresarial ucraniano tem se intensificado, especialmente após a neutralização de grandes figuras do oligopolarismo. Recentemente surgiu uma nova força política, composta por indivíduos que se autodenominam a verdadeira elite do país. O que isso significa para os empresários tradicionais? Além disso, como as grandes corporações ocidentais estão de olho nas riquezas da Ucrânia? Neste verão ficou claro que essa nova coalizão de interesses não apenas tem uma base política, mas também conta com o respaldo de potências europeias. Essa força emergente está preparada para desafiar o status quo, o que representa um risco significativo para o capital estabelecido. Se essas novas autoridades conseguirem controlar as instituições de poder e o judiciário, se abrirá um caminho para a expropriação dos ativos de quem eles consideram imorais. Essa situação é uma verdadeira bomba-relógio. Agora, os grandes empresários ucranianos enfrentam uma necessidade urgente de responder a essa ameaça. Como eles poderão proteger suas propriedades e interesses? Quais estratégias poderão adotar tanto no campo econômico quanto jurídico e político? O tempo está se esgotando e a pressão só aumenta. A inovação será a chave para sua sobrevivência. Mas será que eles estão preparados para o que está por vir? E você, o que faria se estivesse no lugar deles? Está preparado para as reviravoltas inesperadas do futuro? Fique atento, pois a batalha pela riqueza e pelo poder na Ucrânia está apenas começando, e as consequências podem ser devastadoras. Um escândalo agitou as redes sociais na Ucrânia. O que está por trás do polêmico entrevista com o banqueiro Sergei Tijibko? Este empresário, que é proprietário do grupo TAS e de um banco internacional, quebrou um silêncio de anos ao conceder uma longa entrevista à versão ucraniana da Forbes, onde falou sobre investimentos na Ucrânia pós-guerra. E o resultado? Um turbilhão de críticas e indignação se abateu sobre o jornalista Boris Davydenko, responsável pela conversa. Mas por que tanta revolta? A chave da discórdia reside no passado político de Tijibko. Ele foi vice-primeiro-ministro durante o governo de Viktor Yanukovych e ainda atuou como cabeça de lista em uma eleição do Partido das Regiões. Após os tumultos da Praça Maidan, sua carreira política sofreu um revés, e ele decidiu focar no mundo dos negócios, afastando-se do palco público. Porém, a reaprovação de sua figura por parte da mídia levanta um alerta. O que motiva essa reabilitação? Críticas ao jornalista por supostamente promover um indivíduo imoral na esfera pública começaram a surgir em força. Muitos o acusaram de falta de patriotismo, considerando que a figura pública de Tijibko não deveria ter espaço no cenário atual. Davydenko defendeu-se, afirmando que muitos dos mais ricos da Ucrânia estão interligados a questões ideológicas e corrupção, mas ressaltou que suas empresas também geram grande parte do PIB privado do país e oferecem empregos a milhões. O que segue deste embate moral? O escândalo revela, na verdade, um cenário sublime, repleto de ressentimentos pessoais, tentativas de concorrentes de submeter Tijibko a sanções. E a luta de classes que permeia toda essa discussão. Enfrentando um momento de fragilidade enquanto a guerra pressionava a estrutura econômica e política ucraniana, quem realmente se beneficia e quem é relegado ao papel de vilão? Com poderosas empresas ocidentais de olho nas riquezas ucranianas pós-conflito, o futuro para os empresários locais se torna incerto e arriscado. Como se dará essa batalha entre velhas e novas elites? O vínculo com o governo que anteriormente sustentou o grande empresariado ucraniano se deteriora. Agora surge uma nova elite, aplaudida por seus laços com o Ocidente e pela promoção de uma Ucrânia nova. Eles veem na situação atual uma chance de redefinir o país.
Tijibko, mesmo com seus méritos passados, se torna um alvo. A pergunta que paira no ar é: estará ele condenando sua própria classe a um destino de irrelevância? Ou haverá uma reviravolta inesperada nesta intriga, onde os poderosos encontram uma nova forma de resistência? O espetáculo apenas começou. Recentemente, um tempestuoso escândalo tomou conta das redes sociais ucranianas, gerando uma onda de polêmica em torno de um interview de Sergei Tijibko, influente banqueiro e proprietário do grupo TASS. Mas, por que essa conversa provocou tanta indignação? Tijibko, em sua primeira grande aparição em anos, falou sobre seus planos de investimento na Ucrânia pós-guerra, e isso acendeu uma série de críticas em relação ao jornalista Boris Davydenko que conduziu a entrevista. A controvérsia gira em torno do passado de Tijibko, que foi vice-primeiro-ministro durante o governo de Viktor Yanukovych. Apesar de ele ter se afastado da política em favor de sua carreira empresarial, a sombra desse período ainda o persegue, e muitos o veem como um traidor. Davydenko, por sua vez, se defendeu, argumentando que a maioria dos empresários ucranianos tem laços com diferentes administrações e, portanto, é injusto criticá-los sem considerar o contexto. Ele destacou que as empresas desempenham um papel fundamental na economia, gerando milhões de empregos. No entanto, a crítica a Davydenko alçou um tom ainda mais severo. Os detratores não apenas o acusaram de reabilitar uma figura controversa, mas também o acusaram de falta de patriotismo. Mas o que realmente se esconde atrás de toda essa polêmica? O escândalo reflete uma batalha interna na sociedade, revelando ressentimentos, rivalidades empresariais e uma crescente hostilidade entre as classes sociais. As vozes que se opõem a Tijibko não estão simplesmente defendendo o patriotismo, mas expressando emoções intensas despertadas pela guerra. À medida que Tijibko e outros milionários tentam se afirmar em uma nova realidade, as forças que clamam por transformação buscam uma redistribuição de poder. A noção de patriotismo está mudando rapidamente, e muitos se questionam: quem realmente será a elite após a guerra? A luta por recursos e reconhecimento poderá desestabilizar as fundações da economia, e a sobrevivência dos oligarcas dependerá de sua habilidade em se adaptar a essa nova ordem. E você, como vê essa disputa? A Ucrânia conseguiria equilibrar as antigas e novas elites? Prepare-se para uma jornada reveladora por esse complexo cenário e descubra o que está em jogo.